Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. O tema de hoje é: vai rolar alguma coisa com essa pessoa? Vai dar match? Então, essa leitura aqui é para aqueles ou aquelas que estão de olho em algum bonitão, em alguma bonitona, estão meio na dúvida, né? Se vai dar certo ou não. Temos três opções hoje. Opção número 1, a florzinha vermelha. Opção número 2, o coraçãozinho vermelho. E opção número 3, o Buda vermelho. Tudo vermelho, cor da paixão. Nas três leituras, eu vou usar este oráculo aqui, primeiro para ver aqui a energia, a sua energia, para saber se você se identifica com a leitura, tá bom? Depois também eu vou usar esse oráculo para ver a energia da pessoa em questão, para saber se ressoa com a sua situação ou não. E depois eu vou abrir aqui tarôs para vermos o que o tarô revela a respeito dessa possível relação, tá bom? Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, por favor, desconsidere. Provavelmente a mensagem ou informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo. Belezinha? Esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir mais de uma opção, fique à vontade. Você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número 1, da florzinha vermelha, deixar ela aqui no cantinho. E vamos primeiro aqui abrir um oráculo para vermos, né, a sua energia, para saber se você se identifica com essa leitura ou não, tá bom? E você está bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, muito obrigada. Como eu ainda não estou 100% aqui com a minha garganta, né? Com a minha saúde, então se caso eu interromper do nada a gravação é porque eu tive algum probleminha, tá? Mas eu espero que isso não interfira na sua leitura. Então vamos ver aqui como está a energia de quem escolheu a opção número 1, para ver se você se identifica com a leitura. Se caso nada ressoar com você, por favor, desconsidere, tá bom? É uma leitura coletiva. Uau! Bom, quem está aqui na leitura número 1 está passando por um processo de modificação na maneira como enxerga a vida, na maneira como enxerga a si também, tá? Eu vejo que muitos aqui estão passando por um processo intenso de transformação e alguns podem estar sentindo, inclusive, a sua vida um pouco mais estagnada, ou então é como se as coisas não mudassem tanto, mas internamente eu vejo que vocês estão passando por profundas transformações. Por quê? Porque essas transformações vão te ajudar a encontrar a própria luz, encontrar a própria essência, e por fim, quando vocês aqui completarem, né, essa fase de mudança, de às vezes transformar alguns comportamentos, transformar alguns pensamentos, vocês adentrarão no período, primeiro, de maior clareza mental, porque alguns podem estar confusos neste momento, né? Ou já estiveram muito confusos ou confusas tempos atrás. Então, todo esse processo que você está passando é para justamente você encontrar uma maior clareza sobre a sua vida. E outros aqui também, né, quando começarem a se sintonizar mais com a própria essência, vão se perceber pessoas mais potentes, pessoas mais atraentes, pessoas que brilham mais, entendeu? É como se esse processo todo estivesse te preparando para que você se alinhasse àquilo que realmente faz sentido para você, aquilo que faz seu coração bater mais forte, aquilo que extrai o melhor de você. É como se fosse uma situação em que você sentisse que vale a pena dar o seu melhor, entende? Então,
essa leitura aqui, eu estou conversando com pessoas que estão nesse tipo de situação. Agora vamos ver aqui a energia da pessoa, né, do bonitão ou da bonitona que você tem interesse. O mago. Oi. Gente, me fugiu aqui. É a força. Tem hora que dá umas falhadas. E aqui um 8 de... Um 8 não, um ás de paus. Bom, eu vejo aqui que na energia dessa pessoa é alguém que... Olha, eu vou ser bem sincera, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem uma tendência a ser muito mais pragmática. É uma pessoa que tem uma energia de quem gosta das coisas mais práticas. Não é uma pessoa que fica, né, ah, pensando muito, refletindo muito. Eu vejo aqui que ela tem uma tendência para ação. Só que aqui no caso, no aspecto emocional, eu vejo que essa pessoa tem uma tendência a dar uma segurada. Ela não é uma pessoa que se revela tanto. É uma pessoa que, especialmente se ela estiver interessada, ou, né, se for no caso um homem estiver interessado em alguém, é uma pessoa que trava, entende? É essa energia que eu estou vendo aqui na mesa, tá? Então, para todo o resto, essa pessoa é aquele tipo de pessoa que vai, encara, enfrenta, muitas vezes tem até uma fama, né, de ser aquela pessoa que resolve logo as coisas, que não leva desaforo para casa, ou então o que precisa fazer essa pessoa é aquela que resolve as coisas muito rapidamente. Falou isso aqui por conta da carta do mago. Então ela traz essa energia assim, né, de alguém que põe a mão na massa. Só que no campo emocional, o que está sendo passado para mim é que ela dá uma travada. Pelo que eu entendo aqui, ela tem uma dificuldade de lidar com o emocional dela, tá? É como se quando ela tivesse diante de uma situação em que existe essa possibilidade de intimidade, quando eu falo aqui intimidade, não é intimidade física, é uma intimidade de alma com alguém, é como se ela se sentisse muito vulnerável, entende? Então, nesse ponto aqui, para ela é sempre algo considerado algo arriscado. É como se ela fosse se lançar em uma situação, mas como ela não tem certeza como pode ser isso e não consegue lidar muito bem com as próprias emoções, ela acaba dando uma travada, tá? Preciso ser bem sincera aqui com vocês. A energia dessa pessoa é de alguém que trava bastante, especialmente no campo dos afetos, entende? E pode ser até um certo contraste, né? Como eu disse, para todos os outros setores, essa pessoa aqui não tem problema. Tiver que resolver peitar aqui ó, com qualquer situação, ela vai lá e enfrenta. Mas no campo emocional, engraçado, né? Engraçado, assim, interessante, porque nessa carta aqui é estreitando laços. E como temos aqui a carta da força, eu vejo que ela tem uma certa dificuldade. Essa é a energia que está sendo passada para mim. Ela tem uma dificuldade de estreitar laços. Não sei se porque ela quer preservar a independência dela, ou se é, no caso aqui, uma grande dificuldade de lidar com o emocional, porque pode ter sido já traumatizada em relações anteriores e por isso evita hoje em dia, né, estreitar o laço, ter uma intimidade com mais alguém, entende? Mesmo que esse outro alguém que ela está olhando traga, né, uma sensação de bem-estar, que é como se assim, essa pessoa que está diante de um lugar muito bonito, né, todo florido, mas sabe quando parece que o corredor é extenso demais e dá um medinho? É isso. Então, assim, quando essa pessoa que você está interessada, ela se vê diante de algum potencial parceiro, alguma potencial parceira, por mais interessante que seja a pessoa, e ela veja que dá certo, né? Ela tem um certo medinho, por isso que ela dá uma travada, tá? Como eu disse, para alguns aqui é uma questão de preservar a independência, não quer se tornar tão vulnerável. Para outros aqui, essa pessoa pode ter sido muito traumatizada e por isso hoje em dia evita ter relações muito profundas com alguém, tá? Então essa aqui é a energia, né? Essas três cartas são aqui a energia
da pessoa que você trouxe para a mesa, tá bom? Se não estiver ressoando nada com você, então desconsidere. E aí eu peço por gentileza que dê uma olhadinha nos outros montinhos que talvez se adequem mais à sua situação, tá bom? Bom, agora que vimos aqui a energia, vamos ver aqui o que o tarô revela a respeito da relação entre vocês. Será que vai rolar alguma coisa ou não? Pelo que vimos a energia da pessoa, a pessoa é um pouco mais difícil, né, de se entregar. Eu vejo aqui que pode ser uma pessoa que, por exemplo, nas relações físicas, vamos colocar assim, né, ela pode até interagir de boa, mas no envolvimento emocional que é um pouco mais difícil, sabe? Então, assim, ela pode até sair com você, ter uma noitada, mas quando fala de um relacionamento mesmo, né, sério, talvez ela tenha um certo receio, por mais que ela possa gostar da pessoa, entendeu? Mas vamos ver aqui o que o tarô revela. 2 de copas, que bonitinho. A temperança. 4 de ouros. 4 de espadas. 4 de paus. Deixa eu tirar mais uma carta. 5 de espadas. Se houver necessidade, eu abro mais cartas, tá bom? Olha, a princípio, o que eu vejo aqui, vocês se combinam muito bem. Por quê? Porque já começamos com um 2 de copas. Então eu vejo aqui que na interação entre vocês, vocês se combinam bem. Vocês são pessoas que se entendem ou, né, que pelo menos assim conseguem ter uma química muito boa entre vocês, tá? No entanto, como temos aqui uma temperança junto de um 4 de ouros e aqui de um 4 de espadas, me diz o seguinte, tá? Existe aqui uma tendência a ter uma certa trava. E provavelmente, para muitos que estão aqui me assistindo, essa trava vai ser do lado da pessoa. Porque como vimos na energia da pessoa que você trouxe aqui para a mesa, a pessoa é um pouco mais travada. Então ela pode sim ficar um pouco mais na dúvida. Se caso vocês já estão ficando alguma coisa e você deseja uma relação um pouco mais aprofundada com essa pessoa pode hesitar bastante, tá? Então, muitas vezes, ela não vai te revelar que tem desejo de estar com você, tá bom? Ela pode aqui, às vezes, se fingir até de morta algumas vezes, às vezes dar uma sumida também, tá? Não quer dizer que ela não goste de você, mas é porque ela tem uma dificuldade, entende? Esse 4 de ouros me traz muito uma energia de querer as coisas só para si, de não revelar tanto aquilo que está sentindo ou aquilo que está querendo. E como temos um 4 de paus aqui, eu vejo que assim, a vontade é estar junto, mas muitas vezes existe essa dificuldade aqui de assumir que deseja estar com você. Entende? Como temos aqui um 5 de espadas, eu vejo aqui que tem alguma situação de conflito muito grande aqui. Pode ser um conflito dessa pessoa, ou então existe uma tendência a vocês acabarem se desentendendo justamente por conta dessa hesitação dessa pessoa, sabe? Às vezes não é que vocês vão brigar necessariamente, mas você pode se sentir aborrecido ou aborrecida e falar, larga a mão, sabe? Talvez não valha a pena. Mas vamos ver aqui mais cartas. O Imperador, 8 de espadas, a Roda, Ás de espadas e o Eremita. Gente, que interessante, né? 4 de ouros, 4 de espadas, 4 de paus e 4 que é o Imperador. Isso me diz que essa pessoa traz uma rigidez muito grande, tá? Ou então uma necessidade de estrutura muito grande. Então eu vejo aqui que internamente ela ainda é desestruturada. Por isso essa trava toda. Por isso essa vontade que eu vejo aqui que essa pessoa tem de muitas vezes ela dar as cartas, mas no tempo dela. E pode ser aqui que o tempo dela não seja algo que te agrade.
entende? Por mais aqui que essa pessoa se sinta bem com você, muitas vezes entende que você é uma pessoa muito boa para se relacionar, essa pessoa deseja manter o controle de si. Lembra que foi falado na energia dela? Ela é uma pessoa que tem uma trava no campo emocional. Então, esse imperador está me trazendo também muito uma rigidez interna, tá? E aí, com esse 8 de espadas, me diz aqui que, na dúvida, essa pessoa fica imóvel muitas vezes, né? Então, é uma pessoa, como eu disse aqui para vocês, é uma pessoa que tem uma dificuldade de demonstrar afeto. Na interação íntima, física entre vocês, pode até rolar de boa, mas no campo emocional, não é uma pessoa que se entrega tão facilmente assim, não é uma pessoa que entrega o coraçãozinho tão fácil, não. Ela pode entregar o corpo, mas o coração é mais difícil, tá? Com essa roda da fortuna e esse ás de espadas, eu vejo que existe uma tendência a vocês terem uma conversa muito sincera entre vocês. E eu vejo que essa conversa vai ser importante para que as partes aqui ah, tomem algum tipo de decisão em relação a que caminho tomar, tá bom? E nesse ponto, como vocês terminaram aqui com o eremita, é muito importante que vocês, no caso, né, se possível, escolham aquilo que realmente faça mais sentido para você, ou que seja melhor para você. Mesmo desejando muito essa pessoa, veja se vale a pena continuar com essa pessoa ou se vale a pena seguir o seu caminho numa outra rota, entende? Eu vejo pela essa carta do eremita que vocês têm aqui muita sabedoria e tem um senso também, né, de autopreservação muito bom. Então, talvez aqui, né, essa conversa seja fundamental para que vocês vejam aquilo que realmente vale a pena ou não, tá bom? E olha que interessante que está sendo passado para mim. Essa pessoa que tem uma energia mais travada, né? Como já foi passado. E como foi dito aqui, ela gosta de ter as coisas ou fazer as coisas muito no tempo dela, tá? E lembra que eu acabei de falar para vocês, talvez o tempo dessa pessoa não seja o mais interessante para você. Se essa pessoa continuar aqui nessa energia, né, de querer manter o controle, de não querer se abrir emocionalmente, ficar um pouco mais travada, muitas vezes não revelar se sente a sua falta ou não, se deseja ficar com você ou não, vai chegar um momento em que a história vai mudar. Como assim? Você vai acabar se desinteressando por essa pessoa e essa pessoa vai perceber que gosta de você e vai começar a querer ir atrás. Falo isso aqui por conta da roda da fortuna. Entende? E aí pode acontecer sim de você olhar e falar, puxa, não vale a pena. Já esperei demais, entende? Então, nesse ponto aqui, seria muito interessante vocês, assim que possível, ter uma conversa muito aberta com essa pessoa. Claro, se vocês tiverem abertura para isso, tá bom? Se caso vocês ainda estiverem apenas no flerte, naqueles olhares, você nem tem contato direito com essa pessoa, então vai ficar um pouco mais difícil de ter esse tipo de conversa, tá? Mas, como eu estou mostrando aqui para vocês, a tendência aqui é ser um pouco mais demorado as coisas, tá bom? Porque essa pessoa é um pouco mais travada. Se você tiver interesse nessa pessoa e o negócio não está andando, o que o tarot está me passando é que por que não você tentar dar um passo na direção dessa pessoa para ver qual que é a reação dessa criatura. Porque, como temos um ás de espadas aqui, me fala que a resposta que você vai ter vai ser importante para você saber o que você vai fazer daí para frente. Se vai insistir ou não, entende? Ficar esperando essa pessoa aqui, não sei se vai valer a pena. Esperando assim, que essa pessoa tome uma atitude, tá? Se caso ela não estivesse se movendo muito, se fingindo de morta o tempo todo, ou se fingindo assim de lesa, que não estou entendendo o que você está fazendo, então o tarot fala, tenta chegar de uma maneira um pouco mais clara para ver o que essa pessoa faz. Se você ficar esperando aqui um passo dessa pessoa, talvez você tenha que esperar demais. Então não sei se vale a pena. Tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, essas daqui foram as informações que eu pude trazer a respeito, né,
dessa situação aí, se você que você quer saber se vai rolar ou não. Eu espero que você tenha gostado da leitura. Se gostou, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito ou inscrita, comente e, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e agora nós vamos para a segunda leitura. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2, do coraçãozinho vermelho, deixar ele aqui no cantinho. E vamos abrir aqui o oráculo para vermos como está a sua energia, para saber se você se identifica minimamente com a leitura. E vamos usar o mesmo oráculo para vermos a energia da pessoa que você tem interesse. E você está bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, muito obrigada. Como eu ainda não estou 100%, né, curado aqui na minha garganta, se caso eu interromper o vídeo do nada, saiba, é porque eu tive algum probleminha. Às vezes eu me engasguei, ou às vezes a voz falhou, entende? Mas eu espero que isso não atrapalhe a sua leitura. Então vamos ver aqui a sua energia. Pendurado. 3 de copas. Opa. E a roda da fortuna. Gente, eu vejo aqui que muitos que estão nessa leitura número 2, tá? São pessoas que estão aprendendo a aceitar um pouco melhor o fluxo da vida, tá? Vocês daqui têm passado por algumas situações que estão fazendo com que vocês mudem algumas perspectivas de vida. Alguns aqui estão aprendendo a ser mais solidários. Se você me disser que já é uma pessoa muito solidária, muito caridosa, eu vejo aqui que, no caso, você está passando por algum tipo de situação que vai fazer com que você mude a própria percepção de si. Entende? Porque aqui que eu vejo, algumas pessoas são muito amorosas, sim, mas podem ter uma dificuldade de serem amorosas com elas mesmas, tá? E eu vejo aqui que algumas pessoas estão passando por situações que estão dando essa chacoalhada interna para que vocês se olhem de uma maneira um pouco mais gentil. Outros aqui estão passando por situações para aprenderem a serem mais gentis ou amorosos com outras pessoas. Às vezes estavam preocupados demais com a própria vida, mas estão sendo solicitados ou solicitadas a estender a mão para outras pessoas, tá? E isso faz aqui parte dos desafios que você colocou para si, tá bom? E tem coisas aqui que você não tem como controlar ou como fugir muito. Essas situações vão bater na sua porta de qualquer maneira, tá? Eu vejo aqui que algumas pessoas estão aprendendo a ter mais confiança. Confiança na vida. Confiança de tudo que está acontecendo. Às vezes o que você está passando neste momento não faça sentido para você. Mas o oráculo está falando para ter um pouquinho mais de paciência, que logo, logo você vai entender o sentido de muita coisa que está acontecendo com você ou que já aconteceu com você. A vida está te conectando com outras pessoas e te desconectando em relação a algumas pessoas, tá bom? Mas eu vejo que esses eventos aqui serão benéficos para o seu crescimento de alma. Gente, por que eu abri o tarô? Olha que louca! Vamos abrir aqui o oráculo mais uma vez para vermos a energia da pessoa que você tem interesse. Gente, olha, eu fui no automático, peguei o tarô, me perdoem. A energia da pessoa que você tem interesse, o imperador, 3 de espadas e 7 de espadas. Bem. Olha, o que eu tô vendo aqui, a energia dessa pessoa que você tem interesse, tá?
É uma pessoa meio durona, tá bom? É uma pessoa que não entrega fácil o emocional dela, não. Como saímos aqui com a carta do Imperador, eu vejo que é uma pessoa que já passou por muita coisa, tá? E é uma pessoa que já pode ter sido muito machucada na vida, em N setores, tá bom? Porque daqui seriam 3 de espadas. Então, é uma pessoa que aprendeu aqui a engolir seco muita coisa para conseguir sobreviver ou para conseguir alcançar algo que desejava. Então, é uma pessoa que reprimiu muito o próprio emocional para conseguir seguir adiante. É uma pessoa que se podou muitas vezes. Ela deixou de ser quem ela é para se adequar a alguns ambientes. E neste momento eu vejo aqui que ela está num processo de se redescobrir. Porque a energia dessa carta aqui é de alguém que está procurando algum tipo de verdade. E essa carta aqui me traz assim, algum tipo de verdade a respeito de si, entende? Então eu vejo que em certos aspectos, essa pessoa aqui, para a própria sobrevivência ou para o próprio sucesso, como eu disse, ela pode ter reprimido muitos aspectos dentro dela. E ela pode ter desenvolvido também um comportamento de autossabotagem em alguns setores da vida. Às vezes, aqui, essa pessoa é super bem sucedida no profissional, tem 5 diplomas de universidades, tem não sei quantas especializações, tem 2, 3 empresas, uma diferente da outra. Pode ser uma pessoa, como ela tem uma energia de imperador, pode ser uma pessoa que tenha conseguido um destaque social muito grande. Mas em outros aspectos aqui, ela traz uma dor. Ela traz aqui algo que ela esconde de si. Entende? Ela calou muitas vezes o próprio coração visando um objetivo que ela queria. Então, assim, o emocional foi ficando de lado cada vez mais para que ela conseguisse alcançar aquela meta que ela se colocou. Então, se ela tivesse muito triste, não ia dar certo. Então, ela jogou para baixo do tapete uma série de situações que a magoaram, que a feriram, que a traumatizaram. Só que agora essas verdades estão chegando à tona. Agora ela está se deparando com as velhas feridas, entende? E ela está começando a entender que muita coisa, né, que ela deixou aí por embaixo do tapete, essas coisas são importantes na vida dela. E não deve estar sendo muito fácil, não, porque como ela saiu com uma energia de imperador, ela traz uma energia mais durona, mais ah, inflexível para algumas situações. E acho que, pelo que eu vejo aqui, alguns inclusive têm dificuldade de chorar, porque podem achar que as lágrimas são sinal de fraqueza, porque acostumaram com essa ideia de que eu tenho que ser forte, eu tenho que continuar, eu tenho que fazer as coisas. Só que é um ser humano, né, gente? E agora pode estar então se deparando com velhos traumas, velhas mágoas, velhas feridas. Ou então, se ela ainda não adentrou nesse processo, ela vai começar a adentrar nesse processo, tá? Porque faz parte do próprio desafio de vida dela. Então, essa aqui é a energia dessa pessoa. Então, vamos ver agora, sim, com o tarô, como que está a energia dessa relação aqui, tá? Eu não vou cortar, porque eu já tinha acabado de cortar. Vocês devem ter percebido durante a leitura, né? Então, eu só vou novamente aqui abrir em leque e vamos ver o que o tarô fala a respeito da relação de vocês. Valete de paus, 8 de ouros, a torre, 3 de paus, rei de ouros. Tá. Olha, se houver necessidade, eu abro mais cartas, tá? Mas o que eu tô vendo aqui, a princípio, tá bom? Existe sim um desejo da parte da pessoa de estar com você, tá bom? Porém, para que vocês consigam ter uma relação mais sólida entre vocês, quando eu falo uma relação mais sólida, eu me refiro a algo de longo prazo, não só uma noitada e nada mais, tá? Quando eu falo aqui, é uma relação de longo prazo, é uma relação aqui
em que existe sim um envolvimento emocional, tá bom? Se você quiser só uma noitada com essa pessoa, acho que até rola, porque temos um valete de paus aqui que fala, né, nesse aspecto aqui, de um certo desejo, de um interesse, sim, tá bom? Mas, no caso aqui, para um relacionamento de longo prazo, alguma coisa mais forte entre vocês, vai demandar um pouco mais de trabalho. E vai necessitar também de uma ruptura com certos comportamentos, com certos pensamentos. Falo isso por conta da carta da torre. Então, essa carta 8 de ouros, que me fala de uma questão de trabalho junto com a torre, me traz que vai necessitar um trabalho muito grande das pessoas envolvidas. Mudança aqui de perspectiva, mudança aqui de comportamento, no caso, né, um pouco mais de flexibilidade com o outro lado, tanto você em relação a essa pessoa, quanto essa pessoa em relação a você, porque pelo que eu vejo aqui na energia, que eu vi na energia aqui anteriormente, essa pessoa é uma pessoa mais rígida, é uma pessoa que mais durona. Então, há essa necessidade de romper com certas crenças que essa pessoa carrega, entende? E para alguns casos também, talvez você tenha algumas crenças em relação a essa pessoa, não sei se é um tipo de idealização, o que que é, que também vai precisar, né, cair por terra para que essa relação seja possível, entende? E como temos aqui um 3 de paus e na sequência um rei de ouros, é como eu falei, se vocês desejam uma relação de longo prazo com essa pessoa, vocês vão ter um trabalho sim, não só você que está me assistindo, mas a pessoa também. Existe aqui uma ideia de colaboração entre vocês para alterar aqui situações, pensamentos, sentimentos, comportamentos que não são tão positivos assim para um relacionamento. E eu vejo que a partir do momento em que as duas pessoas assumirem essa responsabilidade em relação ao bem-estar do casal, vocês têm tudo para dar certo. Porque terminamos aqui com o Rei de Ouros. Então, o Rei de Ouros me fala de uma estabilidade, de uma segurança, de uma relação muito abundante no campo material. Então, quando eu falo abundante no campo material, é abundante no toque, é abundante aqui nas questões mais sensuais também, mas pode ser também uma carta que fala de uma abundância que entre vocês dois ou entre vocês duas não vai ter uma escassez material, por exemplo, entende? Então eu vejo que pode dar muito bom, mas o processo não vai ser tão simples assim não. Não vou mentir para vocês, tá? Não vou iludir ninguém aqui. O processo aqui vai precisar de um empenho das duas partes. Cavaleiro de Copas, a Morte e 7 de Ouros. O que eu tô vendo aqui, gente, é o seguinte: o que vai ser mais importante aqui, no caso, para vocês dois ou vocês duas, é saber expressar os afetos. Entende? É saber expressar os afetos. Eu falo isso aqui por conta do Cavaleiro de Copas. Então, assim, se você sentir que tem abertura com essa pessoa e você desejar fazer um elogio ou desejar expressar o afeto que você sente, o tarô até incentiva para ver se o outro lado também dá um retorno. Lembra que a gente viu que a energia da pessoa que você trouxe à mesa é uma energia mais rígida, ela não lida bem com o emocional dela por enquanto. Então, às vezes, ela necessita de palavras de incentivo, necessite de se sentir amada, necessite se sentir confortável com alguém, tá? E como eu vejo aqui, quando vocês tiverem, né, condições de expressarem melhor os afetos, falarem mais sobre o próprio emocional, tanto você quanto essa pessoa, eu vejo que vem alguma grande transformação para vocês por conta da carta da morte, né? Então, velhas concepções caem por terra, traumas acabaram de existir, mágoas são deixadas para trás, entende? E esse 7 de ouros aqui me traz uma energia de algo que vocês idealizaram para a vida de vocês, tá? O 7 de ouros não significa necessariamente as escolhas, mas o 7 de ouros também pode falar aqui de sonhos.
Então eu vejo aqui que existe uma possibilidade de vocês alcançarem uma relação que vocês até idealizaram, tanto você quanto essa pessoa, tá bom? E aí, no caso, né, o tarot fala aqui que é muito importante tentarem ser equilibrados no emocional. Nem tanto né, num caso, não é um lado só fazer para o casal e nem o outro ser negligente demais com o casal. Precisa existir esse equilíbrio entre vocês, tá bom? E lembre-se, essa pessoa que você trouxe para a mesa tem uma energia mais durona. Então ela pode ter uma tendência também a querer dominar mais a relação para ter uma certa sensação de controle. Isso pode trazer conforto para ela. E aí, no caso, o tarot também fala: olha, quando você perceber que essa pessoa está tentando controlar demais a relação e caso você não concorde, converse com essa pessoa e mostre para essa pessoa os motivos pelos quais você não gosta desse tipo de situação ou esse tipo de comportamento, tá? Ela é uma pessoa que tem uma tendência a ser muito justa. Então, se ela entender que o comportamento dela também não está sendo saudável, certamente ela vai, né, dar uma freada. O que o tarot fala é que, como essa pessoa tem uma tendência a ser um pouco mais controladora, vocês podem acabar brigando muito, entende? Por conta aqui, porque essa pessoa às vezes pode brigar por ciúmes, essa pessoa pode às vezes brigar porque as coisas não estão do jeito que essa pessoa gosta, por exemplo, tá? E você pode também, às vezes, confrontar essa pessoa, e aí a pessoa pode não gostar muito, tá? Mas, como eu disse aqui, no caso, é uma pessoa que traz muitas feridas, por isso esse comportamento um pouco mais durão, mais durona que essa pessoa tem, entendeu? E eu vejo também, né, que se caso vocês decidirem seguir adiante com essa relação aqui, mesmo diante de algumas possibilidades, vocês podem acabar preferindo ficar com essa pessoa, porque ela pode te oferecer uma estabilidade, ou então uma certa constância, porque ela traz uma energia de imperador. Tá? Então ela pode também oferecer para você uma sensação de segurança. Né? Como é uma pessoa mais ah, objetiva, pragmática, então ela tem uma tendência a não ficar se prendendo muito a paquerinhas. Eu não vejo essa pessoa que seja uma pessoa que vai aquela famosa pulada de cerca. Não, eu vejo que é uma pessoa muito correta, tá? Ela só é mais durona, mais rígida porque ela já sofreu muito. Por isso que aqui precisa de um trabalho um pouco maior para desconstruir algumas crenças que essa pessoa pode carregar ainda hoje. Tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, essas daqui foram as informações que eu pude trazer para você em relação a essa pessoa que você tem interesse. Eu espero que você tenha gostado da leitura. Se gostou, deixe seu like, por favor. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito ou inscrita. Comente. E, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia. E agora nós vamos para a leitura número 3. Se você quiser assistir também, fique à vontade. Você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 3, do Buda vermelhinho, vou deixar ele aqui no cantinho. E vamos ver primeiro como está a sua energia, para saber se você se identifica, né, minimamente com esta leitura. E depois vamos usar o mesmo oráculo para vermos a energia da pessoa que você está interessado ou interessada. E você está bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, muito obrigada. Como eu ainda não estou 100% aqui com a minha garganta, às vezes a minha voz falha um pouquinho, tá? Às vezes pode ficar um pouco mais baixo o áudio. E se por acaso eu interromper a gravação do nada, é porque deu algum probleminha aqui comigo. Ou engasguei, ou precisei parar o vídeo por conta da vontade de tossir, tá? Então já deixo aqui pedido desculpas se caso isso acontecer. Mas vamos ver primeiro aqui a sua energia. 5 de paus. Chakra da garganta.
Opa, opa. O que eu estou vendo aqui é que muitas pessoas que escolheram a opção número 3 estão passando aqui por situações em que vocês estão sendo testados ou testadas a verbalizarem mais os seus conhecimentos ou os seus sentimentos aqui. Eu vejo aqui que muitos têm um problema, uma dificuldade na comunicação. Como eu disse, pode ser aqui uma comunicação em relação àquilo que você sabe, e muitas vezes você silencia por achar que às vezes é bobagem. Então, assim, você pode até se deparar com situações que as pessoas precisam, às vezes, de um conselho ou precisam de uma orientação. Você poderia até oferecer, mas no fim você pode até ficar um pouco mais quieto ou quieta falando assim, acho que não tem nada a ver, acho que ou a pessoa não vai aceitar, né? E outros aqui estão se deparando com situações para que se sintam estimulados a defender mais o próprio ponto de vista, entende? Então, expressar, por exemplo, os sentimentos ou até mesmo um tipo de revolta em relação a algo que consideram injustos. Então, eu vejo que muitos estão passando por esse processo aqui, para que vocês verbalizem mais, se expressem mais. E muitos aqui estão sendo convidados também pela espiritualidade para trabalhar mais com a comunicação voltada para a transmissão de conhecimento. Tá? Não sei se você tem desejo, por exemplo, de ser um professor ou uma professora, então aqui você tem uma energia muito boa, só que pode ter, por exemplo, um certo receio de falar em público, não é? E aí então o oráculo aponta que é importante então você trabalhar com essa questão. Por quê? Porque na sua energia existe aqui a possibilidade de você trabalhar com ensino. Outros aqui podem estar aqui interessados ou interessadas em trabalhar com a transmissão de conhecimento, não necessariamente numa instituição formal de ensino, mas pode querer abrir um grupo para discussão. Então, seria o caso de você liderar esse grupo para, por exemplo, um grupo de leitura, um grupo de discussão aqui da comunidade, ou um grupo aqui entre amigas. Mas eu vejo aqui que, no caso, muitos de vocês são convidados a tomarem um certo protagonismo, e esse protagonismo vai necessitar da sua boa comunicação. E aí, então, como eu falei, alguns estão passando por situações que estão te confrontando, estão te desafiando a se expressarem mais, e outros aqui estão vivenciando um conflito interno, porque querem às vezes falar, mas não conseguem. Entende? Como eu disse aqui, alguns podem ter dificuldade de falar em público, mas estão sendo direcionados para um tipo de atividade que vai necessitar da sua oratória, tá bom? Ou alguns já trabalham com a comunicação, né? E aí então o oráculo me fala que se caso você já trabalha com a comunicação, talvez seja o caso de você trabalhar um pouco mais a maneira como você se expressa, tá? Porque alguns aqui, que já trabalham com a comunicação, podem se expressar de uma maneira, às vezes até inconsciente, mas podem se utilizar de uma maneira um pouco mais agressiva, que às vezes para você pode ser só um jeito mais direto de falar, mas para outras pessoas pode soar como agressivo, entende? Então, às vezes as pessoas esperam uma postura da sua parte mais didática, ou um pouco mais acolhedora. E aí, no caso, às vezes você pode ser alguém que, por uma questão de praticidade, seja uma pessoa de palavras mais diretas, por exemplo, e aí pode soar como uma certa agressividade, tá? Gente, de novo, na opção número 2, eu comecei a pegar o tarô, agora de novo pegando o tarô. Aí, Marcela, eu tenho que abrir esse oráculo de novo. Ave! Então, bom, essa aqui é a energia de quem escolheu a opção número 3. Agora vamos ver aqui a energia de quem você tem interesse, tá bom? Ás de copas, chakra básico e o sol. Olha, preciso falar aqui para você que essa pessoa que você tem interesse,
Vamos ver se ressoa, hein? Muitos aqui são pessoas que são coração demais, são emocionais demais, tá? São pessoas de bom coração? São, mas o problema é que esse bom coração aqui atrapalha a vida prática dessa pessoa. Essa pessoa pode ter uma grande dificuldade de lidar com as questões do cotidiano. Por quê? Porque como ela é mais sensível, ela tem um coração mais mole, ela tem uma bondade grande, ela pode se lascar muitas vezes. Ou às vezes ela pode achar que o mundo é muito confuso para ela estar, ou ela pode aqui, às vezes, ter dificuldade de se colocar, de se posicionar, de muitas vezes bater a mão na mesa e falar é isso que eu quero, entende? Por quê? Porque tem uma tendência, às vezes, a ser bonzinho demais, boazinha demais, e às vezes permite, né, que outras pessoas passem por cima dela. Eu vejo que essa pessoa tem uma grande dificuldade de estar no mundo. Não sei se é porque o mundo a afeta demais, porque é uma pessoa mais sensível. Alguns podem ser altamente sensíveis aqui, tá? Se você não conhece esse termo, dá depois uma procurada na internet, o conceito de pessoa altamente sensível, tá bom? E outros aqui pode ter uma dificuldade de se conectar com as coisas da matéria, justamente porque estão mais voltadas para as questões emocionais e espirituais, tá? E eu vejo aqui que essa pessoa tem uma tendência também a... Alguns podem idealizar, inclusive, tá, uma santidade para si. Santidade, quando eu falo, não quer dizer puritano, não. Mas é uma pessoa que busca, por exemplo, uma ascensão espiritual. Então pode ser uma pessoa muito voltada para as questões espirituais e aí sim apresenta uma grande dificuldade de estar na matéria. Entende? É para todo mundo? Não. É para um grupo que está aqui, tá? Mas eu tenho que trazer porque está assim piscando aqui para mim. Tá bom? Então, para um grupinho que está aqui, essa pessoa pode ter uma ligação com a espiritualidade muito grande. Só que aí fica com a cabecinha voltada tanto para o espiritual que não consegue mais lidar com as questões práticas da vida. Então ela pode ter uma dificuldade, por exemplo, de querer juntar dinheiro, ou, como eu disse, bater a mão na mesa e falar, não, eu mereço mais, entende? Às vezes brigar por um salário melhor, de entrar no mercado competitivo, tá bom? Outros aqui, essa pessoa, como ela traz uma energia de sol, eu vejo que aqui que é uma pessoa com uma energia muito grande. Uma energia aqui que pode ser, inclusive, uma energia de cura. E aí, então, essa energia aqui do chakra básico pode me trazer uma energia muito boa para realizar curas ou muito boa para materializar coisas também, tá bom? Mas ainda assim, me passa uma energia de alguém que tem uma certa dificuldade de estar no mundo. Olha, existe uma tendência essa pessoa que gostar de, por exemplo, profissões ligadas a terapias holísticas, ou pode trabalhar aqui na área da saúde, ou praticar aqui algum tipo de trabalho voluntário filantrópico, tá? Porque essa pessoa acredita sim na capacidade de transformar o mundo. É muito coração essa pessoa. E, e às vezes a realidade para ela pode ser tão dura, mas tão dura, que por isso que ela acredita na capacidade de mudar o mundo. Tá bom? Um tanto quanto idealista essa pessoa, tá? Ela pode às vezes trazer trazer alguns ideais ou valores um pouco mais, como eu diria aqui, você pode achar até um pouco fora da realidade, tá? Mas que para essa pessoa faz todo sentido, tá bom? E digo mais, tá? Essa pessoa aqui que você trouxe para a mesa, ela pode estar em busca de relacionamentos espirituais. Então, em vez de um relacionamento afetivo, como qualquer pessoa procura, ela está procurando aqui uma união de alma, tá? Então, o que ela vai focar primeiro é se a energia é compatível, se os ideais, os valores são compatíveis,
E a questão aqui da intimidade, né, física, com a outra pessoa já não é tão preponderante assim, não que ela descarte, tá? Ela pode sentir bastante prazer nisso, inclusive, mas ela tenta sempre colocar como prioridade os valores, a essência do outro lado, as ideias, entende? E depois aí que ela vai entrar na análise se o possível parceiro ou parceira a interessa fisicamente, né, libidinalmente, entendeu? Eu vejo aqui que ela tem uma tendência, né, a dar uma controlada nos impulsos dela, olhando mais para a pessoa enquanto essência, enquanto alma, tá? Bom, esta aqui é a energia da pessoa que você trouxe para a mesa e essa aqui de cima é a sua energia, tá bom? Vamos agora abrir o tarô para vermos o que o tarô revela a respeito dessa possível relação. O mundo, 7 de paus, página de paus, rei de paus, 3 de ouros. Olha, o que eu estou vendo aqui, a princípio, é que assim, existe a possibilidade de dar tudo certo aqui para vocês, tá? Como a gente aqui abriu com a carta do mundo, eu vejo aqui um fechamento, né, de uma situação que às vezes pode estar um pouco mais parada para você, e aí é início de alguma coisa nova. Então, me traz muito uma energia de uma possibilidade de iniciar algo com essa pessoa. A princípio, essa pessoa pode ser um pouco resistente, tá? Porque, como eu disse, existe uma tendência aqui a essa pessoa desejar algo mais espiritual a princípio, mesmo sentindo muito desejo, tá? Essa pessoa dá uma freada aqui nos próprios desejos. E eu vejo que, como temos aqui um 3 de ouros, as parcerias estão muito boas, tá bom? Então eu vejo aqui que quando vocês resolverem, né, entrarem num acordo que vamos agora, vai ser uma relação aqui de muita parceria, mas também de muito desejo, não vou negar, tá? Existe sim uma interação aqui da química entre vocês muito boa, tá? Mas existem valores espirituais muito fortes também, entende? Ah, olha, eu vou falar um negócio aqui, talvez não seja para todo mundo, tá? Provavelmente é para um grupo menor, mas vocês podem, inclusive, trabalhar a questão energética e espiritual de vocês por meio das práticas de intimidade, tá bom? Alguma coisa relacionada a Tantra, tá? Que pode ser aqui muito interessante para vocês. Se você não sabe o que é Tantra, tá? Depois então dessa leitura, vou dar uma olhadinha aí na internet o que fala sobre relações tântricas, tá bom? Como eu disse, não é para todo mundo, mas para quem tiver interesse, talvez seja algo interessante, porque pode estabelecer uma conexão muito mais intensa entre vocês dois ou entre vocês duas, tá? 10 de copas, né? Existe aqui uma possibilidade de uma relação muito bacana entre vocês. A roda da fortuna. Eu acho tão bonitinha essa carta, gente. A roda da fortuna. 5 de paus. Pajem de ouros e a torre. Olha, o que eu tô vendo aqui, tá? Vocês saíram aqui com 10 de pau, 10 de copas, me perdoem, a roda da fortuna. O que o tarot tá falando aqui? Existe aqui algumas possibilidades, tá bom? A partir do momento em que vocês estabelecem aqui um relacionamento, existe uma tendência aqui a terem relações muito intensas entre vocês, tá? Mas pode ser tão intenso, mas tão intenso, que sabe quando a intensidade é tão grande que vocês podem facilmente perder o interesse. Não é para todo mundo, tá bom, gente? É para um grupo aqui. Então a questão aqui pode ser tão intensa, mas tão intensa que chega uma hora que essa intensidade vai fazer com que vocês acabem discutindo um pouco mais. E aí, se não tiverem paciência um com o outro, se não tiverem aqui uma noção de constância, o relacionamento pode acabar? Pode.
Por quê? Porque foi intenso demais, entende? E se também não tiver um acordo aqui entre os valores, tanto os seus valores quanto os valores dessa pessoa. Então pode aqui ter um término por conta de divergências de ponto de vista, tá? Para outros aqui, eu vejo que a partir do momento em que vocês decidirem ficarem juntos ou juntas, vocês passarão por muitas provações, muitos desafios, tá? Não é uma questão de punição, meu karma, o karma da... Não, são desafios da vida. Isso vai acabar aqui testando, né, vocês em relação a se vocês realmente desejam ficar juntos ou juntas, e também vai testar aqui a possibilidade, me perdoe, vai testar aqui a constância desse sentimento, a constância dessa relação. E esse relacionamento tem uma tendência a ter um potencial de transformação muito grande das duas partes, tá? Por isso que alguns poderão aqui entrar em conflito com essa pessoa, porque verão que algumas estruturas serão abaladas. E aí, às vezes, por um certo receio, por um certo medo, ou você pode brigar muito com essa pessoa, ou essa pessoa também pode brigar muito com você. Porque, como eu disse, algumas estruturas serão abaladas durante essa interação entre vocês. Então, esse pajem de ouros me traz muito uma energia que, independente do que aconteça aqui, é muito importante, né, o casal, se tiver interesse, obviamente, focar muito mais para o longo prazo, ir com constância, ir com calma nas coisas, se perceber que começaram a brigar, dá uma acalmada, dá uma segurada, pensando sempre aqui numa... Ai, não é segurança a palavra, gente. Oh, meu Deus do céu, fugiu. Mas pensando muito na estabilidade. Por mais que algumas estruturas estejam caindo por terra, algumas velhas crenças, velhos comportamentos, lógico, são duas pessoas com histórias diferentes, então existirão divergências. É normal em qualquer relacionamento. Mas se no caso vocês focarem aqui na estabilidade enquanto casal, essa desestruturação será algo muito positivo para vocês. Por quê? Porque vai trazer novas concepções, né? Novas possibilidades. Então, fechando o ciclo antigo de, às vezes, velhos traumas, velhas mágoas, e adentrando numa fase muito mais interessante para vocês, entendeu? Mas eu vejo aqui que a energia é muito boa para vocês. Mas, como foi dito, tome muito cuidado, porque podem sim existir algumas divergências de valores. Como essa pessoa também traz valores espirituais e ela tem uma tendência ao idealismo, pode ser sim que vocês acabem discutindo por conta de algumas dificuldades aqui na comunicação, tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, estas daqui foram as informações que eu consegui trazer para vocês a respeito dessa pessoa que você tem interesse. Eu espero que você tenha gostado da leitura. Se gostou, deixe seu like. Por favor, se inscreva no canal se ainda não é inscrito ou inscrita, comente. E, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau!